Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre a expansão do plantio da soja no mundo. Vou comentar também do plantio atrasado do milho safrinha e o seguro da safra. Você vai acompanhar a movimentação do setor produtivo da carne bovina. Vamos falar do déficit de armazenagem aqui no Brasil. Eu vou conversar com Marcelo Leonessa. Ele é o CEO da EFATA e nós vamos falar de uma tecnologia brasileira que oferece mais eficiência nutricional às colheitas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a expansão do plantio de soja no mundo. A área cultivada com soja ao redor do mundo continua a expandir-se pelo quarto ano consecutivo, elevando as expectativas de um novo recorde na oferta global agora, nesta safra 23-24. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, esses dados revelam um aumento de 12,6% na área mundial de soja desde a temporada 2019-2020, acompanhado por um crescimento de 4% na produtividade. Essa combinação resultou em um notável salto de 16,8% na produção mundial de soja. Apesar do aumento constante na demanda por soja, a oferta supera o ritmo do consumo, resultando em um crescimento de 6,7% no consumo total ao longo dos últimos 4 anos safras. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, destacam que esse desequilíbrio entre oferta e demanda pode limitar as variações positivas nos preços no curto prazo. As estimativas do USDA para a temporada 23-24, elas estão sujeitas a ajustes e os dados apresentados pelo departamento estão acima das projeções de consultorias privadas. No Brasil, a colheita de soja já está em andamento, mesmo que em ritmo muito lento, enquanto os impactos do fenômeno El Niño sobre a produção começam a se manifestar. Muitos agentes de mercado, eles antecipam reajustes negativos nos dados de produção do USDA nos próximos relatórios, refletindo os desafios enfrentados na atual safra. E agora vamos comentar do plantio atrasado de milho safrinha e o seguro da safra. As condições meteorológicas provocadas pelo El Niño atrasaram o plantio do milho safrinha, previsto para dezembro. Com a expectativa de redução da produção de grãos no Brasil, em 2024, muitos agricultores desistiram dessa cultura ou tiveram que replantar as sementes devido às condições climáticas desfavoráveis. E diante de tantas incertezas, o seguro agrícola é essencial. Nesse período, o país enfrenta chuvas intensas na região sul e seca no norte, nordeste e também no centro-oeste. Com a colheita atrasada do milho safrinha, as próximas culturas de verão ficam comprometidas. E para piorar, vamos dizer assim, está previsto um veranico agora no final deste mês e começo de fevereiro, um período sem chuvas que compromete o enchimento dos grãos. Por isso, especialistas de seguro agrícola apelam aos produtores que planejem medidas para não terem prejuízos. A projeção para 2024 de redução deve seguir a de 2023, em que houve quebra de safra com menor produção e produtividade por hectare. Ter a safra segurada é fundamental para diminuir o prejuízo do agricultor, inclusive para que ele consiga manter a sua propriedade e garantir o seu futuro econômico. Existem 2 tipos de coberturas para o setor agro. O seguro agrícola produtividade,
cobre eventuais frustrações de safras decorrentes de tromba d'água, incêndio e raio, geada, chuvas excessivas, seca, granizo, ventos fortes e frios e variação de temperatura, garantindo o investimento realizado na área plantada. Quer dizer, custo de produção mais o custo operacional. E tem também o seguro paramétrico. Por sua vez, protege o produtor rural contra excesso de chuva ou falta de chuva em períodos pontuais, com limites de indenização que podem ser definidos pelo próprio cliente. E agora vamos falar da preocupação americana com o mercado chinês em relação à exportação de commodities agrícolas. As exportações agrícolas têm sido favoráveis para a carteira comercial dos Estados Unidos, mas as relações comerciais com a China, um grande mercado, têm variado entre frieza e tensão. No período de meados de 2018 até final de 2019, as exportações agrícolas dos Estados Unidos para a China diminuíram cerca de 26 bilhões de dólares, sendo a soja responsável pela maior parte das perdas, de aproximadamente 9,4 bi. O Comitê Seleto do Partido Comunista Chinês recomendou em dezembro que a administração Biden revogasse o Estatuto de Nação mais favorecida da China na OMC, sugerindo a redução da dependência dos Estados Unidos em relação à China para minerais críticos e outros bens. O Conselho de Administração da Associação da Soja, lá de Iowa, alertou em agosto sobre os danos aos agricultores dos Estados Unidos com uma abordagem comercial rigorosa. Apesar de reconhecer práticas injustas da China, ela aconselhou aos legisladores a agirem com cautela e evitarem a revogação do Estatuto de nação mais favorecida pela China. Não existe outro mercado que possa substituir completamente o mercado chinês para o produtor de soja americano. Para a presidência da Land O'Lakes e o Conselho de Exportação, o fato é promover um plano de 4 pontos endossados por 35 organizações agrícolas americanas que representam todos os 50 estados produtores, que visa aumentar as exportações agrícolas dos Estados Unidos e diversificar os compradores estrangeiros para limite à dependência da China. E agora você vai ver que aumentou a entrega de fertilizantes aos produtores brasileiros. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, a entrega de fertilizantes no mercado brasileiro atingiu 38,2 milhões de toneladas nos primeiros 10 meses de 2023, marcando um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano de 2022, quando foram 33,9 milhões de toneladas. Em outubro, comparado ao ano de 2022, houve um crescimento de quase 22%, passando de 3,8 milhões para 4,7 milhões de toneladas. O Mato Grosso liderou as entregas, contribuindo com 22,2% do total, 8,4 milhões de toneladas, seguido por Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Em outubro do ano passado, a produção nacional de fertilizantes intermediários foi de 659 mil toneladas, registrando um aumento de quase 3% em relação a 2022. No acumulado dos 10 meses, a produção totalizou 5,6 milhões de toneladas, apresentando uma redução de 9,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram produzidas 6,2 milhões de toneladas. As importações de fertilizantes em outubro totalizaram 4 milhões de toneladas, refletindo um aumento de 52%
em comparação com o mesmo mês de 2022. No acumulado de janeiro a outubro do ano passado, as importações atingiram 31,5 milhões de toneladas, representando aí um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período de 2022, que registrou 30 milhões de toneladas importadas. O porto de Paranaguá, que é o principal entrada de fertilizantes, recebeu 7,4 milhões de toneladas, indicando aí uma diminuição de 9,5% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram descarregadas 8,2 milhões de toneladas, correspondendo a 23,7% do total importado por todos os portos do país. E agora vamos comentar um pouco do mercado de leite aqui em Goiás. Isso no mês de dezembro, o índice da cesta de derivados lácteos teve uma variação de 1,1%. O número é resultado da média ponderada de variação dos preços médios dos 5 itens que compõem a cesta definida pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás. Leite UHT, o leite de caixinha, leite em pó integral, queijo mussarela, leite condensado e creme de leite a granel. Os dados foram apresentados à Câmara Técnica de Conciliação da Cadeia do Leite de Goiás em 29 de dezembro e foi publicado no Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano. Já disponível no site da Secretaria da Agricultura aqui de Goiás, a publicação mostra a variação de preços de cada um dos produtos. O leite UHT, leite condensado e leite em pó apresentaram variações negativas, menos 4,8% para o leite UHT, menos 3% para o leite condensado e menos 1,3% para o leite em pó. Por outro lado, o creme de leite registrou a maior variação positiva, 6,3%, enquanto o queijo mussarela teve um aumento de 0,6%. Voltado para o setor produtivo de leite, o índice ajuda na tomada de decisão de preço, proporcionando aos produtores goianos uma compreensão mais precisa do valor que devem receber, enquanto a indústria ganha a capacidade aprimorada de avaliar o preço a ser oferecido. Embora existam outras ferramentas disponíveis, o índice divulgado mensalmente no Boletim de Mercado do Setor Lácteo Goiano, que é elaborado pelo Instituto Mauro Borges, em colaboração com o setor, destaca-se pela sua metodologia simplificada, dados confiáveis e pela consideração do contexto regional específico em que o setor está inserido. E agora eu vou comentar sobre a logística em relação à armazenagem de grãos da safra 22-23. A safra brasileira agora deste ano terá um grande problema pela frente, um déficit de recorde no armazenamento de mais de 100 milhões de toneladas, pelo menos é o que aponta a G-Web Farm Journal. A situação se torna ainda mais delicada em função da previsão de safra recorde de 313 milhões de toneladas de soja, milho, algodão, arroz e trigo. E de acordo com o artigo da AG-Web Farm Journal, apenas 15% das fazendas brasileiras possuem armazéns ou silos. E para se ter uma ideia do tamanho do problema no Brasil, basta comparar com seu principal concorrente de mercado agrícola mundial, os Estados Unidos. 54% das propriedades possuem armazenagem. Existem 22 anos, ou melhor, há 22 anos, em 2010, a capacidade de armazenamento do Brasil alcançava 90% da produção total de grãos. No entanto, o déficit aumentou significativamente na última década em função da expansão da produção agrícola brasileira, sem o devido acompanhamento da construção de silos. E essa disparidade provocou a situação atual. Apenas 67% do que os brasileiros colhem podem ser armazenados. E segundo a G-Web Farm Journal, o déficit
de armazenamento de grãos no Brasil está concentrado nos estados da região Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Esses estados respondem por quase metade da produção nacional de grãos e não por acaso foram os que experimentaram o maior crescimento da produção nos últimos anos. E depois do intervalo você vai acompanhar a movimentação do setor produtivo de carne bovina e eu vou conversar com Marcelo Leonessa, ele é o CEO da EFATA. E nós vamos falar de uma tecnologia brasileira que oferece mais eficiência nutricional às colheitas. Nós voltamos já, é um minuto só. Começando a semana bem informado, se liga no Jornal do Meio-Dia. Eu espero você e nesta terça confira. Polícia Civil apresenta detalhes sobre o inquérito que apurou as mortes de milhares de abelhas em cidades goianas como Bela Vista, Silvânia e Abadiânia. Informações sobre qual agrotóxico teria sido usado para envenenar as colmeias. Participe conosco, 985197000 é o nosso WhatsApp. De segunda a sexta, do meio-dia às 4h, Ney Magrini é a sua melhor companhia no rádio. Do meio-dia às 2h tem Falando de Amor. E de 2 às 4, tocando sucesso, aqui na 99,5 FM. Eu espero você. A gente ouve porque gosta. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. O vestibular 2024 já começou na FAC Unicampus. São 15 cursos presenciais, 50 cursos EAD e mais de 70 cursos de pós-graduação. A FAC é nota máxima no MEC, possui infraestrutura acadêmica completa e tecnológica, corpo docente altamente qualificado e mais de 60 polos de EAD em todo o Brasil. Acesse facunicampus.edu.br ou ligue 3091 6600. As compras do mês estão pesando no bolso? Na promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM, você pode faturar R$500 em Vale Compras todo mês até o fim do ano. Fique ligado na rádio que é primeiro lugar em audiência e saiba como participar. Promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5 Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado da carne bovina nesse 2024. A oferta de bovinos deverá influenciar possíveis altas ou quedas nos preços da arroba e da carne no decorrer deste ano. Pelo menos é o que informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. Dentro desse cenário, as exportações brasileiras de carne bovina devem seguir estáveis e a demanda interna deve ter uma pequena recuperação. Depende da economia brasileira. Segundo os pesquisadores, a contribuição das vendas externas para o desenvolvimento da pecuária brasileira e a sua sustentação dos preços aqui dentro poderá se consolidar ou não. A indústria brasileira se profissionalizou no atendimento a clientes em diferentes partes do mundo e encontra nos pecuaristas fornecedores de animais de acordo com os variados mercados. No mercado interno, a inflação tende a estar controlada e o Produto Interno Bruto, o PIB, deve ter uma pequena expansão. As condições macroeconômicas podem resultar em um aumento modesto da demanda pela proteína, como apontam os cálculos, e qual o consumo da carne bovina in natura, que poderia crescer aí por volta de 1,7% neste ano de 2024, frente ao encolhimento do consumo interno nos últimos anos. Apesar de pequeno, o avanço é positivo. O consumo ainda poderá melhorar caso a arroba do boi seja valorizada, considerando
que reduções dos preços elevam as vendas no varejo. Na oferta, a partir do mês de março, a sazonalidade anual mostra que o volume disponibilizado costuma aumentar, gerando pressão sobre os preços da arroba do boi. A quantidade de animais para abate no primeiro semestre deste ano também poderá ser reforçada por vacas que não foram emprenhadas anteriormente. E agora eu vou conversar com Marcelo Leonessa. Marcelo Leonessa é o CEO da EFATÁ Tecnologia, e nós vamos falar de uma tecnologia brasileira que oferece mais eficiência nutricional às colheitas. Marcelo Leonessa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, tecnologia. Tudo bom? Bom dia, Antônio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa. Marcelo, o prazer é todo nosso, porque eu tenho certeza absoluta que o que nós vamos discutir agora é de grande repercussão e valia para os produtores. Me fala assim, em en passant, no geral, o que é a EFATÁ Tecnologia? Ótimo. A EFATÁ ela é uma empresa brasileira que a nossa tecnologia, a gente resume ela de maneira bastante simples. A gente, basicamente, através do uso de baixas frequências, são frequências entre 0 e 100 Hz, a gente consegue distanciar ou aproximar átomos de moléculas inorgânicas ou biológicas e, com isso, conseguir características diferentes desses átomos nas condições normais que a gente conhece. É isso que a gente faz com uma aplicabilidade bastante grande dentro do mercado agro e outros segmentos. Tá. Onde é que eu uso a tecnologia da EFATÁ? Bom, falando do agronegócio, a gente tem hoje 2 aplicações comerciais já sendo utilizadas de maneira bastante intensa aí na agricultura. A primeira delas é o que a gente chama de eficiência nutricional, onde a gente potencializa todos os macro e micronutrientes que o produtor rural deposita no solo durante o período do plantio, os famosos fertilizantes aí NPK com micronutrientes, e quando nós aplicamos a tecnologia no solo, a gente potencializa exatamente essa biodisponibilidade desse material para as plantas, fazendo com que a planta consiga absorver, né, tirar esse material do solo de maneira muito mais simples, gastando muito menos energia que o usual e, com isso, convertendo esse delta de energia que ela não usou para absorver o fertilizante, ela converte isso em produtividade com incrementos que variam entre 15% e 25%, dependendo da cultura. Fazendo um resumo geral, eu dou uma bombada no fertilizante. Exatamente, você acaba biodisponibilizando, esse é o termo que a gente utiliza, o fertilizante de maneira mais eficiente para a planta. E com isso acontece isso que você falou, você acaba bombando o efeito dele junto à lavoura. Isso é uma aplicação. Sim, automaticamente eu vou ter uma planta muito mais produtiva. Você acaba tendo uma planta, o que a gente chama, não somente mais produtiva, mas uma planta mais vigorosa. Você percebe que as áreas tratadas com a tecnologia EFATÁ possuem plantas de porte maior, coloração mais intensa e um dos pontos de observação que é crucial é o caule da planta, ou seja, aonde estão os veios que a planta traz, esses nutrientes do solo para os determinados estágios de crescimento da planta, eles são de calibre maior, justamente para conseguir passar mais nutriente. E no final, esse índice de produtividade maior. Como é que eu faço a aplicação na prática? Como é que eu uso a tecnologia da EFATÁ? A aplicação para a agricultura, nós fazemos isso via satélite, ou seja, eu preciso basicamente conhecer qual é a área em que eu devo aplicar a tecnologia, e eu estou falando aí, é só a gente georreferenciar a área através desses arquivinhos KML, que é bastante usual hoje na agricultura, conhecendo a área, conhecendo o que está sendo semeado nessa área, a gente aplica a sequência de frequência específica para aquele período da lavoura, começando uma semana antes da semeadura até a data da colheita. Com isso, por satélite, essa área está sendo tratada 24 horas por dia
com o tratamento específico para a cultura que está sendo plantada. Então, com essa tecnologia da EFATA, eu consigo ter uma planta mais vigorosa, consequentemente, uma planta mais produtiva e, automaticamente, uma planta mais resistente a pragas e doenças. Perfeito. É exatamente isso que a gente observa no campo, Antônio. Quando a gente faz a análise, a gente não se restringe ao tema de produtividade, que é o nosso maior foco, mas, no geral, você tem uma planta mais sadia, e plantas mais sadias são plantas que produzem mais como consequência. E é isso que acontece. Bom, eu estou conversando com Marcelo Leonessa, ele é o CEO da EFATA Tecnologia, e a EFATA Tecnologia tem uma tecnologia exclusivamente brasileira, simplesmente, para a gente tentar entender, uma tecnologia que faz com que a planta se torne muito mais vigorosa, muito mais produtiva, altamente resistente. Haja vista que o Brasil hoje é um dos maiores produtores de grãos do mundo, só que as nossas, vamos dizer assim, despesas para uma lavoura comercial é muito grande. Principalmente agora que nós estamos aí enfrentando uma crise hídrica muito séria, muito grande, e que, com certeza absoluta, essa tecnologia da EFATA faz com que a gente tenha uma planta mais vigorosa e, consequentemente, mais produtiva e capaz de aguentar aí uma série de problemas que, em condições normais, não suportaria. É mais ou menos isso? Perfeito, Antônio. É exatamente isso que a gente consegue promover com a tecnologia junto às lavouras. E nós temos também uma outra aplicação para a agricultura que já está sendo comercializada a partir dessa safra 23-24, que começa a ser colhida há pouco aí a soja, o que a gente chama de o processo de secagem de grãos. A tecnologia é aplicada da mesma forma por satélite e, nesse caso, quando chega o momento da dessecação da lavoura de grão, seja uma soja, um milho, o que for, a gente entra com esse tratamento que permite com que a gente acelera o processo de secagem, ou seja, a perda de umidade desse grão, para que ele vá para a cooperativa, ou que ele vá para o trader ou o cliente final, dentro do nível de umidade desejado e especificado no contrato. Caramba. Então, esse é o segundo produto que a gente acaba aplicando. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser saber mais, entender mais sobre essa tecnologia, que eu acho sensacional, muito boa, fantástica, entre em contato através do site www.efata.com.br. EFATA é com 2 Fs, T-H-A. www.efata.com.br. Senhor Marcelo Lessa, eu quero trazer o senhor rapidinho novamente para a gente continuar essa conversa, muito interessante. Nós estamos numa região aqui, talvez a maior região produtora do nosso país, que é a região centro-oeste, e eu gostaria de tê-lo aqui, porque eu sei que tem muitas outras coisas que a gente poderia estar falando. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Um grande abraço, prazer em conhecê-lo, e vamos acertar aí para o senhor voltar o mais rápido possível aqui, ok? Muito obrigado, Antônio. Para mim vai ser um prazer poder conversar contigo aí um pouquinho mais sobre a tecnologia e mostrar do que a gente é capaz e que o Brasil tem muita tecnologia de ponta para ser aplicada na agricultura de maneira aí bastante eficiente. Verdade. Muito obrigado, senhor Marcelo. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o maior pecado contra a alma humana é acreditar em coisas sem evidência. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.